Boa tarde a todos. Chamo-me Raul Neto, sou interno de Medicina Intensiva no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho, em Portugal, e venho hoje apresentar o trabalho intitulado Nutrição em Tempos de Pandemia, um desafio. O vírus SARS-CoV-2 rapidamente se disseminou por todo o mundo, tendo sido declarada a 11 de março de 2020 uma pandemia pela OMS. A doença por este provocado, a Covid-19, cursa com hipoxemia severa, uma compliance respiratória quase normal e um estado hiperinflamatório. Estes doentes representam um desafio nutricional. Por um lado, o próprio doente crítico já é um doente por si só com elevado risco nutricional. No caso do doente com Covid-19, o facto de termos de utilizar frequentemente a prone position e de utilizarmos técnicas que provocam atraso do esvaziamento gástrico, como medicação de pseudoanalgia ou ainda terapêuticas experimentais como a hidroxicloroquina, podem potencialmente conferir-lhe um risco nutricional acrescido. Interessantemente, a enzima conversora da angiotensina, à qual o SARS-CoV-2 se liga no epitélio respiratório, também está presente no epitélio gastrointestinal, o que pode ajudar a explicar a sintomatologia, como náuseas e vômitos, que alguns destes doentes apresentavam. Dito isto, o objetivo então foi avaliar o risco nutricional e o aporte calórico-proteico do doente infectado por SARS-CoV-2 com necessidade de internamento em unidade de cuidados intensivos, ou seja, ao nível da medicina intensiva. Para isto, desenhámos um estudo caso e controle, em que os casos foram os doentes internados na UCIP entre 15 de março e 10 de maio por Covid-19 e controlos foram doentes internados de causa médica. Excluíram-se todos os doentes com tempo de internamento inferior a 24 horas ou que não necessitaram de ser ventilados de forma invasiva. Em termos então dos resultados, de 36 doentes, 29 foram selecionados como casos e foram igualmente selecionados 25 controlos. No que refere à análise descritiva, vemos que não houve diferenças entre idade e género entre grupos. Interessantemente, apesar de não haver diferença entre scores Apache, os casos tinham SOFA scores significativamente inferiores à admissão. Não houve diferenças no que refere à duração de ventilação mecânica invasiva ou duração do internamento e os casos tinham cursos de antibiótico mais longos face aos controlos. Relativamente às variáveis nutricionais, vemos que, por um lado, os casos iniciaram a dieta mais cedo, significativamente mais cedo que os controlos. Por outro lado, não houve diferenças na proporção de doentes que conseguiu atingir a full dose prescrita às 72 horas após o início do internamento. Não houve igualmente diferenças na necessidade de medicação procinética, nutrição parentérica e no Nutri-Score. Em termos então agora olhando para os nossos dados, pelo Nutri-Score vemos que não existem diferenças, o risco nutricional é semelhante. No entanto, o tempo até o início da nutrição entérica foi significativamente inferior, sem, não obstante tal facto, haver uma diferença na full dose às 72 horas. Ora, aprofundando a nossa análise dos dados, particularmente no doente Covid-19, verificamos que estes doentes apresentavam um menor grau de disfunção multiorgânica, evidenciado pelo SOFA score significativamente inferior. Como é sabido, um doente em choque com uma hipoperfusão grave não deve iniciar imediatamente a nutrição entérica. Ora, na nossa opinião, este grau de disfunção multiorgânica mais ligeiro nos doentes com Covid-19, explica o facto de estes terem iniciado a nutrição entérica mais precocemente e, por um lado, também lhes proporcionou mais tempo até atingirem a full dose, o que pode potencialmente explicar que não existam diferenças neste parâmetro entre casos e controlos. Concluindo, o doente infectado com SARS-CoV-2 tem um risco nutricional semelhante a controle com patologia médica, de acordo com o score nutric modificado. Em termos de limitações deste estudo, estamos a falar de um estudo unicêntrico com baixo poder amostral. Desde já agradeço a vossa atenção e desejo-vos uma boa tarde.